Show. E agora a gente tem um quadro aqui, que é o nosso quadro mais legal, mais divertido, que é o Cilada Cósmica. Cilada Cósmica, inclusive, a gente, de vez em quando, a gente analisa algum artista, alguma pessoa que viralizou no momento, que tá ali, né? Pra gente entender por que aquela pessoa entrou naquela cilada, ou a gente pode analisar você, se você tem vontade de mandar ciladas que você tá se metendo por não saber seu design ou por estar no condicionamento, você manda aqui, tem um formulário embaixo desse vídeo, na descrição, você clica lá, manda a situação. Se você quiser que seja anônimo, é só você colocar um outro nome, ou então dizer, por favor, não mencione meu nome e tal. A gente inventa outro nome pra você. Eu sofro um pouco, mas ela sofre só se ela saber seu nome, entendeu? Aí ela tem que colocar... Já preenche o formulário. Se você não quiser que eu saiba o seu nome, já preenche o formulário anônimo, please. Yes. Porque me ajuda. E aí você fala, pode falar lá esse nome aqui, porque eu não coloquei meu nome verdadeiro. Só que a sua data de nascimento tem que estar conforme a data a certidão de nascimento, tá? A sua hora ali tem que estar certinha. Na verdade, a pessoa tem que mandar um formulário. Ela faz o gráfico lá no meu site e ela manda esse gráfico pra gente, que aí você já... você nem precisa colocar suas informações, o gráfico já vai estar lá. O gráfico já vai estar, mas aí quando você for fazer seu gráfico, você faz com a data certa, porque no design humano, minutos às vezes podem ser a diferença entre uma cruz encarnação, entre uma autoridade, entre um perfil, entre a motivação, então tudo isso muda. E aqui quando a gente faz a análise do gráfico, a gente vai, né, quando a gente tem os gráficos, o dado certo da pessoa, né, o gráfico certinho da pessoa, a gente consegue ir mais ali a fundo no problema. Mas o gráfico dessa semana, entendeu? Na verdade, a gente não vai conseguir mostrar, porque foi uma situação bombástica que aconteceu no TikTok nessa última semana. Assim, parou a internet pros gringos, pro gringo, sim. O Brasil ainda vai chegar. O Brasil ainda vai chegar, que alguém vai falar disso. Pode ser que o Brasil descubra aí, sabe quando? Quando essa novela for pra Netflix. Inclusive, Netflix, por favor, realmente coloque essa novela, porque essa pessoa, eu acho que ela é tão linha 3, que assim, eu não sei se ela é linha 3 ou se ela é uma linha 6 no momento de linha 3. Mas assim, a mulher conseguiu viralizar. Vou explicar a história toda. O nome dela é Risa Tissa. Ela conseguiu. Temos foto dela aí? Olha, eu fiz isso, mas assim... Vou ver se você consegue colocar aí pra gente, pra eu explicar o rolê que aconteceu. Vamos lá. Presta atenção. Uma mulher nos Estados Unidos respondeu, sabe, já viu o TikTok? Tem um negócio lá, costura, uma pessoa começa a falar uma coisa, aí a outra vai lá, costura e termina? Primeiro ela fez essa costura acho que o cara falou assim, conta qual foi a coisa mais cagada que aconteceu com você e que ninguém vai acreditar. E aí ela foi e falou que casou com um mentiroso patológico, que assim, absolutamente nada do que ele disse era verdade. Acho que só era verdade o nome, o fato dos pais dele terem morrido, e 2 dos irmãos dele, porque ele inventou irmãos, ele inventou empregos, ele inventou... Você não tem noção, o cara, assim, nem tinha casa, ele não tinha onde morar, entendeu? E ele inventou que ele estava comprando uma casa de $700 mil. E ela casou com esse cara. Ela casou com esse cara porque ela desrespeitou a autoridade dela em todos os níveis. E o motivo pelo qual isso é uma coisa muito linha 3 se fazer, o motivo pelo qual ela fez essa série de vídeos, né, porque acabou que ela costurou esse vídeo, a parada viralizou, a galera queria saber mais, então ela decidiu pegar e fazer realmente uma série de 50 partes, cada parte em 10 minutos. A fofoqueira que tem em mim ama, né? E assim... A parada viralizou no nível que a trend agora do momento é a pessoa postar que ela tá fazendo as coisas de casa, tipo, lavando louça, lavando roupa, comendo, vendo a Risa Tissa, porque a pessoa não consegue parar. Esse negócio realmente parou a internet. Vários sites que não são necessariamente site mesmo, tipo G1, só que dos gringos, mostraram que o negócio viralizou porque a média de visualização de cada vídeo desse de 10 minutos é 2,4 milhões. Então a galera realmente estava maratonando isso. E, gente, 500 minutos, que são 50 vídeos de 10 minutos. 500 minutos é tipo uma série, sabe? Uma série que tem, sei lá, uma minissérie, ou então um filme aí do Senhor dos Anéis, entendeu? A saga, assim, uma franquia, entendeu? Não é uma coisa que você consegue fazer. Inclusive, eu fiquei dias pra conseguir finalizar a saga, mas eu finalizei. E, assim, ela realmente, como eu falei, ela colocou esses vídeos no ar
para falar para alertar as mulheres, né, alertar as pessoas, para que ninguém passasse pelo que ela passou. É claro que ela passou por essa situação num momento bizarro de Covid. Aliás, o cara só conseguiu mentir daquele jeito por conta do Covid. As coisas só chegaram naquele ponto. Porque, em resumo, ela foi morar com ele, acho que um mês depois do Covid, por conta do lockdown, né? Ela não queria ficar sozinha de jeito nenhum no lockdown. Ela tava com medo. Eu imagino, porque eu fiz várias... Olha, gente, quando eu engajo na parada, é uma coisa louca. Então, A Marta é alucinante. Eu sou alucinante. Então, é o gerador, gente. Gerador com 42 ainda. Então, o que aconteceu? Ela fala nos vídeos a data de aniversário dele e quantos anos ele tinha. Então, a gente consegue, né, entender mais ou menos o gráfico dele, no geral. Mas o dela, a gente não sabe o ano. A gente não sabe exatamente o ano que ela nasceu. A gente só sabe a data, porque, inclusive, no meio da série, ela postou isso perto do aniversário dela. Então, no meio da série, ela fala que o aniversário dela é dia 15 de fevereiro. O ano a gente não sabe. Teve um site que postou lá que ela nasceu em 1998. Então, eu saí de 98 pra trás, porque eu duvido que ela seja mais nova do que 98. Então, eu fui de 98 até... acho que 85, 82. Eu fui até 82, olhando todas as possibilidades de gráfico dela. Em todas, ela é emocional. Em todas. Ou ela tem o 4919, que é o que a gente acabou de falar da Ângela, ou ela tem o 3041, ou ela tem os dois, entendeu? E assim, pela onda dela, é claro que parece muito uma coisa de 4919, porque ela literalmente foi guardando até o momento que ela explodiu, quando ela descobriu tudo do marido, assim, que ela descobriu... Na verdade, ela já foi descobrindo várias coisas, mas aí ela descobriu coisas assim... Cada vez que ela descobriu um troço, era tipo de cair o queixo. E o que faz ela... o seriado ter... Seriado, já virou um seriado. É o seriado. O que faz a série dela ter sido tão compartilhada é que, primeiro, assim, é muito difícil... existem duas possibilidades. Ou ela tem o 5611, que é essa eloquência absurda, ou ela tem uma sabedoria da garganta, ela tem uma garganta aberta, e ela tem uma sabedoria muito absurda ali na garganta, porque ela conta a história de um jeito, e assim, as antecipações que ela faz, então, por exemplo, lá pelas tantas, desde o início o cara falou que ele era divorciado e que a mulher dele morava na Califórnia, que ele tinha dinheiro porque ele foi jogador de futebol arena, que era como se fosse um futsal. Futebol americano de arena. De arena, ou seja, é como se fosse futebol um futsal. dentro do estádio. Ele é um futebol americano dentro do estádio. Só que ele é um pouquinho menor, porque ele é dentro de um estádio, tá? Então é futebol arena lá. Arena football. Arena football. Ele falou que ele jogou aquele negócio. E ele fez essas coisas todas em San Diego. Então ele teve uma vida em San Diego. E lá pelas tantas eles estavam procurando uma casa pra morar, porque ele foi morar com ela, né? Ele foi morar com ela no lockdown, ela definitivamente... Calma. Não tinha vontade nenhuma de passar o lockdown sozinha. Então, numa dessas, por conta da casa, ela foi atrás do CPF dele lá, com o CPF dele lá, e ela descobriu que ele nunca esteve na costa oeste dos Estados Unidos. Então, assim, ela vai descobrindo, aí, por exemplo, lá pelas tantas ela descobre o telefone da ex. Aí ela termina o vídeo falando assim, no próximo vídeo eu te conto como é que foi a ligação pra ex. Aí você fica assim, então você quer saber. É uma novela. Vai, conta o resto. Não, assim, o que eu acho que é muito importante de ser ressaltado nesse negócio é que, assim, pra gente olhar pra design humano, né? Primeira coisa é que a Risa, de uma forma geral, quando esse cara entrou na vida dela, ela sabia que alguma coisa não estava encaixando, e ela fala isso de forma constante no vídeo, mas a mente dela falava assim, mas então quer dizer que você não aceita, que você não permite que uma pessoa legal exista, e assim, você percebe que ela por muitas vezes se moveu muito rápido. Ela se moveu muito rápido. Pulando na onda. Por conta de medo. Inclusive, ela fala isso. No episódio, eu já anotei, eu tenho aqui... Ela tem uma... Eu tenho uma nota aqui então, Calma, deixa eu mostrar. Acho que lá pelo episódio 14, ela admite
que ela, tudo isso que aconteceu, tem 3 motivos basicamente, eu anotei. Primeiro, ela não queria ficar sozinha no Covid, né? Se lembra, foi um estado caótico. Teve gente que, foda-se, teve gente que tava morrendo de medo. Ela era uma das pessoas que tava morrendo de medo. A minha suposição aqui, por todos os gráficos que eu fiz, ela tem um esplênico fechado. E a minha mãe é uma pessoa que tem esplênico fechado e tem a mente aberta. E minha mãe, assim, ela morre de medo de tudo. Você não tem noção quantas vezes a minha mãe já me obrigou. Ela já falou que compra o ventilador, porque aqui em Brasília tá tendo um surto de dengue. Acho que no Brasil todo, mas aqui em Brasília tá terrível, assim, uma situação de calamidade em relação à dengue. Eu moro num lugar cheio de mato, então ela tá assim, você tem que comprar um ventilador pra espantar esses mosquitos, botar na sua mente, compro pra você, compro pra sua irmã. Mas minha mãe é desse jeito, é muito medo. Eu acho que por conta da cabeça aberta, que fica, né, puxando um monte de informação para todo mundo, e aí o esplênico fica on fire. Porque o que eu entendo é o seguinte, inclusive o Rá fala isso. Só que minha mãe é emocional. A mamãe é emocional. Não é a autoridade dela não é esplênica. Não então, exato. A questão é que a onda dela, tipo assim, vai potencializar aquilo que ela tá enxergando. Não é que aquilo que ela tá enxergando é equivocado, exato. O medo é real, só que ele tá num processo de onda. Então o esplênico tá comunicando uma coisa que tá adrenalizada. Eu vi o Rá falando uma coisa que é o seguinte, o seu not self, o not self dos seus centros abertos, eles usam a sua definição contra você. Então, assim, tem 2 possibilidades, obviamente, né, 50/50. Ou ela tem o ágina fechado, ou ela tem um ágina aberto. Se ela tiver o ágina fechado, é porque ela tem o 5611, que é muito provável pela eloquência que ela tem para contar a história. Mas ela pode não ter só realmente lá para baixo fechado, tá? Que eu acho que ou ela é os tipos energéticos dela podem variar ali, não adianta ficar falando. Mas o fato é, se ela tem o ágina aberto, e aí ela tá morrendo de medo por conta de tudo que a mídia pensa na época 2020. A gente já esqueceu dessa parte, mas pensa em 2020. Como que a mídia estava naquela época, assim, sensacionalista, né, aquela confusão toda. Então, o ágina dela, se o ágina dela for aberto, e aí o que é importante vocês pegarem aqui? O que a gente quer trazer para vocês aqui? Do mesmo jeito que ela trouxe a história dela para ajudar outras mulheres a não passar por isso, a gente quer trazer isso da ótica do design humano para vocês começarem a prestar no not self de vocês, porque ele vai usar a sua definição contra você. Então, se ela tinha um ágina aberto, que estava ali querendo provar que estava certa, se entupindo de um monte de informação que estava indo do mundo, o esplênico dela vai começar a sentir muito medo. E a autoridade dela ou vai mover ela pra fazer alguma coisa que não deve, né? Não vai mover. Ou não sei. Vamos lá. O fato. Calma. Eu tô calma. O fato ele vai. O que eu tô falando é, o seu not self, ele vai usar a sua definição contra você. E no caso, usou o esplênico dela, que não é a autoridade dela, mas o esplênico dela pra fazer com que ela tivesse muito medo. E ela tomou decisões. Pode ser que ela pulou na onda, entendeu? Porque quando eu quis dizer da autoridade, é porque a autoridade tem um processo. Não, olha só. Ela não esperou a autoridade dela em momento algum. Ela não esperou a autoridade dela. Então, não é a autoridade que fez. Tipo assim, a correção que eu quero trazer aqui é a seguinte. Não é a autoridade que fez. Quando você tá decidindo com a sua mente, a sua mente faz com que você passe por cima da sua autoridade e, no caso da autoridade emocional, você tem um processo de clareza e o processo de clareza demora. Então, toda pessoa emocional que faz coisas de forma precipitada, normalmente vai o quê? Se fuder, entendeu? Normalmente. Porque foi o que aconteceu com ela, ela se fudeu. Se você tá com numa situação de calamidade pública e um cara chega, te chama pra morar com ele e pergunta em qual casa que a gente vai ficar, sendo que você conhece o indivíduo há menos de um mês, que foi o que aconteceu, não é? Em condições normais, temperatura e pressão, ninguém faria assim, isso. Foda-se, não farei isso. E ela mesmo fala, ela ainda pra completar a situação, ela fala, eu sou cristã, eu não acho que a pessoa deve morar e eu não tô aqui falando que aí, deve ou não deve. Uns condicionamentos, né? Mas ela falava, a pessoa não deve, na cabeça dela, na crença dela, e seja certo ou seja errado, eu não tô aqui discutindo isso, cada um com seu cada um, não tem problema nenhum. O fato é, ela falava, a pessoa
que é cristã e tal, precisa casar para morar junto. Em condições normais de temperatura e pressão, ela fala, eu nunca moraria com uma pessoa, independente de quanto tempo eu conheço, sem ter casado com ela, só que era uma situação completamente adversa. Então, voltando ao episódio 14, ela fala, eu não queria ficar sozinha, eu não queria parecer burra por ter terminado um relacionamento muito sério, muito rápido, e ter as pessoas falando, a gente falou que alguma coisa tava errado, né? E aí isso pode ser ou o ego aberto ou a mente aberta, que quer provar que tá certa. Então, o que aconteceu? Ela pulou na onda, entrou num relacionamento muito profundo, aí você vai falar, Marta, mas ela é doida, porque nunca uma pessoa vai fazer isso. Lembra? Covid. E ainda pra completar a situação, o que aconteceu? O primeiro encontro dela, o universo estava tentando ajudar. O universo foi lá, estourou o carro dela. Esse primeiro episódio. O pneu do carro dela explode. E aí ela liga pra ele, ou manda uma mensagem, não sei, pra avisar que ela não vai no encontro, porque eles se conheceram no Tinder, no Hinge, sei lá, no Hinge e no Facebook Apps, foram 2 aplicativos. E a primeira red flag era que ele tava com um nome em um e outro nome no outro. O outro nome era tipo um apelido dele, mas enfim, né? Então, o que aconteceu? O pneu dela estourou e o cara foi super solícito. Ele foi lá onde ela tava, ele trocou o pneu do carro, ele pagou pelo pneu do carro, ele resolveu o rolê todo. Então, assim, ela olhou e falou, pronto, chegou a minha vez. Né? Ela tava numa euforia. Por isso que a gente acha que ela é tribal, por conta dessa... por ter visto nele esse suporte, entendeu? Que as pessoas tribais normalmente buscam. Ou de fornecer, ou de receber, na sua maioria. Na verdade, é uma relação de troca, né? Então, você dá suporte para receber suporte. E no Not Self, essa necessidade de receber suporte... Ela fala o tempo inteiro da rede dela, no sentido de... da família. Ela tem 2 possibilidades de perfil. Ou ela é um 4-6 ou ela é um 3-5. E ela fala muito da família, inclusive nos únicos momentos em que ela aparece para fazer algum disclaimer, é justamente para livrar a família dela de qualquer culpa, porque ela em momento algum foi transparente com a família dela, ela não queria, várias coisas ela passou sozinha ela e os pensamentos dela. Então a mãe dela achava que o cara era maravilhoso, a tia dela ninguém tava sabendo o que realmente estava acontecendo com ela, e em momento algum, entendeu? Então eu percebi nas atitudes dela, na fala dela, que ela era muito tribal. Seja porque ela tinha, de fato, o 1949, ou porque ela tinha algum outro canal, alguma outra coisa, que é provável que ela tenha o 37... Na versão de 98, que ela seria cabeça aberta, ela tem o 3047, 1949 e o 3041, entendeu? Esses seriam os canais ali. E tem um outro tribal também, que é o 3254, do outro lado com o esplênico. Então, isso mostraria realmente que ela seria muito tribal, mas a gente não tem certeza se ela é. Eu acho que assim, qual é o ano que ela nasceu. O que a gente pode trazer aqui? Qual foi a cilada da Risa? A cilada da Risa foi... Ela pulou na onda, entendeu? E como esse é um episódio voltado hoje, o episódio todo do MoçaCast é voltado para autoridade emocional, se tem uma coisa que eu não posso deixar de encher o saco de vocês se você é emocional, você precisa esperar. E eu sei que é muito difícil esperar sendo emocional. Assim, uma das coisas mais difíceis pra gente fazer na vida é esperar. Não é natural. Não é natural. Normalmente, o que você quer fazer quando você tá completamente pilhado por uma onda emocional é se jogar e fazer um monte de coisa precipitada. E normalmente, quando a gente se joga, faz um monte de coisa precipitada, o que dá? Ruim. Entendeu? E aí a gente conhece essas peças maravilhosas na nossa vida. No caso dela foi um relacionamento com um mentiroso patológico. Que se ela tivesse esperado a onda, esse processo ele não teria acontecido. E aí o grande alerta é o seguinte: por que ela não poderia esperar pela onda em condições normais, temperatura e pressão? Porque o lockdown estava ali. Então, assim, ela conheceu ele no dia 4 de março no aplicativo.
Ela deu match no Hinge, mas eles começaram a se conversar com o Facebook. O Facebook, ele tem tipo um Tinder lá dentro. Brasileiros não usam isso, mas os gringos usam, tá? Então ele tem tipo um Tinder lá dentro aqui, foi feio total, ninguém quis saber desse pedaço do Facebook. Mas eles começaram a conversar lá. Dia 4 de março. Dia 4 de março, eu sei que dia que era, porque dia 4 de março eu estava mudando pra Brasília. No momento que Risa Tissa estava conhecendo Legion, que é o nome que ela deu, porque ela não falou o nome de ninguém na série, tá? Ela dá nomes falsos, até pra proteger as pessoas, ela não fala o nome de ninguém. Mas ela conheceu ele dia 4 de março, no meio de uma quarta-feira, que foi quando eu mudei pra Brasília, eu lembro disso. Dia 7, que era sábado, foi o dia que eles foram se encontrar. Pneu quebrou, furou, ele ajudou, ela ficou encantada. Eles foram, no final das contas, eles foram jantar no carro dele, sei lá. E eles foram de mãos dadas. Então ela fala, inclusive, assim, I was feeling butterflies. Ela tava sentindo borboletas no estômago. Então é como se a onda dela fosse pro pico ali da euforia de não sei o quê. Na semana seguinte, ou 2 semanas depois, eu não sei porque dependeu. Em Brasília, lockdown foi dia 12 de março, começou. Lockdown. Outros lugares do mundo, ou enfim, demoraram. Então, imagina que entre 1 e 2 semanas depois... Ela já tava falando, vamos morar juntos. Rolou, não foi ela que tava falando, rolou o lockdown. E aí, quando rolou o lockdown, ela começou a espiralizar no medo. No sentido de, eu não quero ficar sozinha. Ela falava o tempo inteiro isso, eu não quero ficar sozinha no lockdown. De jeito nenhum. Nessa hora, eu acho que ela era um 4-6 no momento de linha 3. Mas eu posso ser muito sincera aqui? Quem é 3? A linha 3, ela precisa ter contato com estranhos, tá? A linha 3, ela precisa ter contato com gente. Não a mesma pessoa sempre, mas ela precisa ter contato com pessoas, entendeu? A linha 5, ela gosta de ficar... Ela precisa de isolamento. Exato. Tá? O que eu vejo, assim... que talvez, Marta, não tenha necessariamente a ver com perfil, mas tem a ver com o fato de que quando você tá num espaço muito not self, quando você tá num espaço de eu não sou uma boa companhia pra mim mesmo, porque a minha mente me azucrina, a gente não consegue ficar sozinho. Porque a gente precisa ter outra pessoa pra conversar, pra gente sair desse lugar mental de muita cobrança e de muito problema e de muitas questões. Então também tem isso. Não necessariamente tem só a ver com o perfil, mas a ver com o espaço que a gente tá nesse momento de tipo assim, quando eu tô mal, mesmo sendo uma pessoa linha 2, num passado distante, ficar muito tempo sozinha me colocava numas piras mentais muito Eu vou passar essa pra audiência. 3 5 que aqui me escutam, ou pessoas que têm linha 5. Como é pra você, como é que foi no lockdown pra vocês? A possibilidade de ficar isolado em casa. Entendam que nos Estados Unidos, normalmente, você não fica isolado com família. As pessoas moram sozinhas. A maioria das pessoas nos Estados Unidos é comum, é cultural de lá, diferente do Brasil, que fica todo mundo assim, o filho vai morar em cima da casa da mãe, ou mora não, nos Estados Unidos a pessoa mora, inclusive, em estados diferentes. A mãe dela morava em outro estado, entendeu? Tipo, não tinha essa coisa, eles moravam sozinhos. Só que é sozinho, mas eu tenho trabalho, as pessoas têm amigos, entendeu? E ela realmente, assim, ela falava o tempo inteiro. Se tinha uma coisa que eu sabia, é que eu não queria ficar sozinha no lockdown. Então, a discussão naquele momento em que o governador da Georgia, que era onde ela mora numa região, tipo, ao redor de Atlanta ali. O governador da Georgia fechou o negócio, falou, eu vou ficar... Tipo assim, engraçado que ela não resolveu sair atrás de um familiar e mudar. Acho que nem podia, né? Não sei. Então, a discussão dela era, vamos fazer o lockdown na minha casa ou na sua? Aí ele, desde o início, aí começa as mentiras, né? Desde o início ele falou que ele tava transferido de San Diego pra cá e que ele pela empresa e que a empresa tava ainda vendo a questão do apartamento dele. E aí ele mostra um e-mail. Então, ele tinha sempre muitas provas. Eu acho que esse cara é um 5-1, inclusive. Ele tinha sempre muitas provas forjadas, mas muitas provas das coisas que ele falava. Então, ele mostra um e-mail pra ela dizendo da
da alguma mulher do trabalho dele, dizendo que essa situação de moradia dele já era pra estar resolvida, e pedindo desculpas e tal, mas não sei o quê. Aí tinha sempre um mais, tinha sempre um porquê, tinha sempre uma desculpa muito bem elaborada para as coisas não estarem no melhor deles. Mas ele falou que, inclusive, ele estava buscando uma casa. Que ele estava buscando uma casa, e aí ele vem com outro documento dizendo que ele tinha lá uma aprovação de um financiamento habitacional de $700 mil. Então, ele traz documentos pra ela, e ela tribal, eu acho que ela tribal, tá? Eu acho que ela tribal é um caralho. Então, ela olha pra aquilo ali e fala, esse cara vai me dar suporte. Esse cara, ele já me deu suporte, ele já me deu tudo aquilo que eu precisava. Então, pelo fato dela morar numa casa maior do que o estúdio que ele estava, naquele momento transitório da vida dele, eles vão morar na casa dela em coisa assim, tipo, eles se conheceram no dia 4 de abril, ou foi no dia 4 de março, ou foi no final de março, ou foi no início de abril, mas em um mês ela tava morando com o cara, entendeu? Então, assim, você vai vendo os meses passando, a coisa vai evoluindo, E aí- mas ao mesmo tempo não evolui, porque sempre tem uma mentira dele. Evoluindo no sentido de que eles foram procurar casas juntos. Inúmeras casas. Ele fez, e era ele que iniciava as paradas. Era ele que começava, não, vamos procurar uma casa, vamos lá comigo, você vai escolher, entendeu? No primeiro momento os tours eram virtuais, mas eles ficaram procurando casa acho que até outubro. Aí daqui a pouco ela ficou grávida, detalhe, perdeu o bebê, mas enfim, ficou grávida. Aí não, eu não quero você dirigindo esse carro, eu preciso que você dirija um carro mais coisa. Então, vamos escolher um carro, minha firma me deu, ele foi promovido a vice-presidente, entendeu? Mas é um vice-presidente diferente, que não era vice-presidente global, era um vice-presidente assim, tinha sempre uns negócios. Ah, então vamos lá procurar um carro, porque eu quero que você dirija um carro mais seguro. Aí os carros que ele procurava, BMW, Audi, entendeu? E tipo assim, e aí quando chegava na hora e ela via Money Ride, não sei o que, ele assinando proposta, e no final das contas sempre tinha uma desculpa pra parada da pau. E apesar disso tudo, dia 5 de janeiro de 2021 eles casaram. E, mais uma vez, é assim, que a gente começa a ver o not self, né? De não... por que ela casou? Porque ela tem um background religioso, ela não podia morar com um cara que... enfim, morar com um cara que ela não estava casada, e toda uma pressão social, toda uma questão que acaba levando a pessoa a tomar decisões precipitadas para se adequar a um condicionamento. Toda vez que às vezes a gente começa a se adequar a um condicionamento, a gente não consegue, principalmente para quem é emocional, a gente não consegue esperar a nossa onda para chegar e ter uma clareza sobre aquele ponto, sabe? Muitas vezes a gente demora mais pra tomar. E tipo assim, gente, tomar a decisão de morar com uma pessoa é uma decisão que demora aí pra uma pessoa emocional pelo menos Uns 6 meses. 6 eu acho muito, mas no mínimo 3, gente. No mínimo. Não, no sentido assim, Não por uma questão, assim, é porque eu já percebi que decisões que são, por exemplo, quando eu tava pensando em vir pra cá, Marta, eu acho que... definitivas, né? Decisões decisões definitivas. definitivas. Ou pelo menos muito... Quando eu tava pensando em vir pra Brasília, eu acho Qual que era dos dois abril, momentos? o segundo. Eu acho que era abril, eu demorei... Eu só vim em agosto, foram 4 meses. Na verdade, não. Se você for parar pra pensar... o que aconteceu? Você estava no Nordeste, Eu tava no você estava Nordeste, em em março. Recife. Isso. Aí, a única decisão que você tinha tomado é que você iria pra Vitória passar meu aniversário. Sim. Que eu ia pra Vitória, você ia pra Vitória, aí você já ia... E aí eu tava processando se eu vinha pra cá ou se eu não vinha pra cá. Você ia, de qualquer forma, tava na tua cabeça que você ia ficar um tempo em Vitória. Sim, mas eu não sabia até quando. Você não sabia até quando. E aí você ficou aquele tempo. Mas de qualquer forma, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: quando você saiu de Recife, já tava processando, querendo ou não, vir para Brasília. Já tava processando Entendeu? vir pra Brasília. E você só veio em agosto, final de agosto e em setembro, não foi? Foi final de agosto. Pois é. E aí eu demorei uns 4 meses. E tipo assim, a primeira vez também, eu comecei a processar, foi no lockdown, não foi março. Foi março e eu fui em maio. Foram pelo menos uns 2 meses. Tipo assim, gente, decisões que são grandes,
a gente demora pra tomar, entendeu? A gente demora, não é uma semana, não é um negócio assim. Não é tipo, conheci o cara há 3 dias, agora eu tô indo lá pra casa dele e a gente vai morar junto. Isso daí quem pode fazer é quem tem autoridade sacral, esplênica. Aí que é o contrário. A pessoa que é autoridade sacral, normalmente ela fica ali rodando as voltas daquela decisão 200 mil anos e não toma decisão nenhuma. Enquanto que a pessoa de autoridade emocional normalmente toma decisão rápido pra fugir da onda, porque não quer, ainda mais na euforia, né? Porque ela tava numa euforia, é isso que eu quero dizer pra vocês. Ela estava na euforia de ter encontrado um cara que era suporte puro. Ele tava ali realmente dando suporte pra ela, dizendo que ele tava bem de grana, inclusive, que ele, tipo assim, não é bem de grana como se ela fosse uma gold digger, sabe? É bem de grana no sentido de ele pode prover por mim. Ela falava, inclusive, que era intoxicante a sensação de ter o cara pagando as contas, porque durante o tempo todo que eles estiveram juntos, ele pagou as contas da casa, ele pagou aluguel, ele pagou água, luz, telefone. Ela só pagava a gasolina do carro dela, IPVA do carro dela. Não é IPVA lá o nome, mas enfim, só pra vocês entenderem. Ela pagava as despesas do carro dela e as coisas dela, quando ela ia às vezes. Mas ele era o cara que tava mantendo a casa. Então, ela falou, é muito bom você ter alguém que cuide de você. E aí, todas as vezes, em todos os momentos que a intuição dela, a autoridade dela, ia lá e mostrava, tem algo errado nessa história, era a hora que ela vinha, não é possível. Não é possível que você tenha uma autoestima tão baixa a ponto de você não estar percebendo que é ter alguém cuidando de você. Então ela ficava o tempo inteiro duvidando dela mesma, entendeu? Porque não é possível, esse cara tá pagando todas as contas, esse cara sai pra trabalhar todos os dias, esse cara conversa com a família inteira, ele conversa... Gente, presta atenção numa pessoa que literalmente finge que tá no telefone com os outros. Por horas. Tipo, ele ligava, ela falou que ele ligava para os irmãos quase todos os dias. Se não todos os dias, tipo, quase todos. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Ele falava com os irmãos. Ele falava com amigos. Ele falava com a tia. Ele falava com... E tipo assim, ele inventava irmãs. Ele nunca teve irmãs. Ele tem 2 irmãos. Ele nunca teve irmãs. Então, era uma situação que, assim, o nível de loucura, de desassociação... Porque, sinceramente, eu acho que esse cara... Ela coloca ele como mentiroso patológico. Eu aqui que não sei nada da vida. Olha só, o fato dele ser um mentiroso patológico não exclui o fato de que exista um not self que reforça esse diagnóstico, entendeu? Sim, tudo bem, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o que me parece das histórias que ela contam é literalmente como, aí eu não sei, a identidade dele é bem provável, muito provável mesmo, que ele tem identidade aberta, porque eu não tenho, eu tenho o data e local. O local que ele nasceu, não tem a hora que ele nasceu. Então, pode ser que ele seja no iniciozinho, assim, do dia da madrugada, um MG, ou um manifesto. A gente tem esse gráfico aqui, que é o gráfico da... Que é o mais provável dele, que é esse do 1222. Ou ele tem esse 1222, ou ele tem um 3536. Mas ele era muito eloquente, ele falava umas coisas que massageavam muito o ego dela. Sim. Sim. Que na minha visão é fechado, tá? Pelas coisas que ela falou, ela me parece uma pessoa de ego fechado e talvez cabeça aberta por conta dessas coisas de querer provar que estava certa. Você vê, eu vou reforçar dos motivos que ela mesma chegou à conclusão de por que ela se casou. Número 1, ela não queria ficar sozinha. Número 2, ela não queria parecer burra por ter terminado uma relação profunda muito rápido. E ter pessoas dizendo, eu sabia que tinha alguma coisa errada com isso. E terceiro, ela estava pronta para casar. Em vários momentos, quando aconteceu isso, e quando ela viu esse homem supostamente maravilhoso, ela pensou assim, chegou minha vez. This is my turn. É minha vez de casar. Eu estava pronta para casar. Primeiro encontro, ele disse, eu não estou nesses aplicativos para encontrar uma pessoa para sexo casual. Eu estou nesses aplicativos porque eu estou pronto para casar. Eu quero encontrar alguém para casar. Estamos namorando para casar. Então, isso foi desde o primeiro encontro.
E, então, se ela tava namorando pra casar, ele tava namorando pra casar, os dois se deram bem. É engraçado quando o cara fala isso é porque ele quer a sua casa, né? Porque tava homeless. Ele tava homeless, Sim, gente. Ele não tinha casa. E quando ela quicou esse cara, quando chega finalmente no ponto, no ápice, entendeu? No ápice, que ela finalmente bota ele pra fora da casa dela, esse cara ficou homeless. Ele ficou dormindo no carro dele. Ele ficou sem nada. Ele não tinha, ele queimou as pontes por conta das mentiras que ele conta. Ele queimou as pontes com literalmente todas as pessoas, a família, os amigos. Ninguém queria ver ela. Ela teve uma hora que ela ficou preocupada porque ela precisava, acho que ele assinasse o papel do divórcio, alguma coisa do tipo. Ela ficou atrás dele. Ele não estava na casa de ninguém. E as pessoas falaram que sabiam que ele mentia muito e todas elas se sentiam muito por ela, se sentiam mal por ela ter passado por aquilo ali, por ela ter, enfim, casado com ele, etc, entendeu? Mas assim, ninguém queria nem ver pintado de ouro. Detalhe, você colocou o gráfico dele aí, eu acho que ele tem identidade aberta, eu acho que são complexos terríveis, é um not self que fragmentou, assim, a personalidade dele num nível terrível. Ele tem um irmão completamente aberto. Ele tem um ego aberto, identidade aberta, eu acho que ele tem, esse negócio da identidade aberta dele, ele tem um irmão gêmeo, que literalmente ela descobriu que tem as coisas que ele falava que ele tinha. O carro que ele tinha, o trabalho, tipo, o cara assim é VP, entendeu? Ele dirigiu o carro que ele falava que ele queria comprar. Então, é literalmente assim, a pessoa vai desassociando, ela passa por um not self tão forte. Eu não tô aqui, gente, de forma alguma, aliviando o lado dele ou tentando... Eu só tô dizendo, só tô mostrando pra vocês onde que um not self pode chegar. Entendeu? E ela caiu nessa, porque, número 1, se ela fosse 4/6, teve uma pessoa aqui que falou que era 4/6 e que ela gosta super de ficar sozinha. A Andressa, ó, falou assim, sou guia emocional 4/6. E vou falar por mim, adoro ficar sozinha, conheço os linhas 5 também, que não ficam sozinhas por nada, já é o contrário, né? Porque eu falei que 4/6 é um perfil normalmente muito sociável, já quem tem linha 5 ou linha 2, normalmente gosta de ficar mais na dele. Mas assim, essas pessoas que são linha 5, que não ficam sozinhas por nada, talvez seja o tal do 3 que a Fernanda falou, que é provável que queira, né, realmente esses contatos, porque o 3 é muito sociável. Eu, na minha época de linha 3, gente, eu era uma pessoa sociável. Eu saía, entendeu, de casa. Hoje em dia, com 6/2, eu não tô saindo mais, não. O 4 tem uma fadiga social muito grande, assim, né? Tipo, às vezes, quando a gente tá em rede o tempo todo, chega uma hora que eu falo assim, cara, já deu, já externalizei o suficiente, preciso me recolher. O 4, ele tem esses momentos aí de gostar de ficar sozinho. A nossa prima que tava com a gente no lockdown, ela é 3/5, ela sofreu muito, lembra? Ela é muito sociável, realmente, entendeu? É verdade, ela é muito sociável. Acho que um 2/5 é que seria mais quieto, né, dentro de casa. Não, 2/5 é mais quieto dentro de casa. Tipo, eu tenho uma amiga muito próxima que é 2/5, que ela é mais quieta, mas ao mesmo tempo também muito sociável. Linha 5 é muito sociável. Mas enfim, as duas possibilidades da Risa, ou ela é 3/5 ou ela é 4/6, sendo que esse 6 estava na linha 3 dela, porque eu acho que ela não tinha feito 30 anos ainda. Resultado, essa coisa da linha 3 é muito... Só o fato dela ter colocado isso tudo pra fora, pra ajudar outra pessoa, tipo assim, eu passei por isso, olha que merda que deu. Então, isso é uma coisa muito linha 3 se fazer, linha 6 também. E, pra vocês terem noção do nível de linha 3, gente, tá todo mundo especulando a quantidade de milhares de dólares que ela ganhou com a visualização dos vídeos dela, porque pensa, são 50 vídeos com média de visualização de mais de 2 milhões. O TikTok, ele tem um programa de criação de conteúdo lá, que né, a pessoa pode receber dinheiro pelo negócio. Então ela fala, gente, ela postou recentemente um vídeo, eu tava vendo antes da gente começar aqui com a Fernanda. Ela falou, gente, vocês acham que vocês estão nadando em dinheiro, que eu tô nadando em dinheiro? Vocês estão equivocados. Pra começo de conversa, eu só fui aprovada no programa do TikTok no meio da série, lá pelo vídeo 20, alguma coisa, porque você tem que ter uma quantidade de visualizações, de curtidas, você tem uns pré-requisitos. Ela só atingiu esses pré-requisitos mais ou menos no decorrer 20. ali. Uhum. Não, ela foi aprovada lá pelo negócio. Só que o que aconteceu? Ela acabou repostando alguns vídeos e isso parece que viola as políticas. O que aconteceu com ela? Ela tá suspensa do programa. Então tá rolando isso tudo com ela. Todas essas visualizações. Então, assim, ela não conseguiu ganhar o dinheiro que todo mundo acha que ela ganhou.
Porque nem todos os vídeos estão contando. E ainda os que estavam contando pararam de receber porque ela foi quicada. Isso é uma coisa muito linha 3, cara. Isso é uma coisa muito linha 3. Assim, é uma coisa muito linha 3. A pessoa tá viralizada. Tipo... 3 milhões de seguidores em 3 semanas. Assim, 3 semanas, foram 4 dias, 5 dias. Ela ganhou, assim 2 milhões de milhares, milhões e milhões de pessoas. E aí, ela não tá ganhando dinheiro nenhum porque ela fez uma tentativa de erro aí. Cara... Mas assim, faz parte. É bom que vocês já aprendem que não pode repostar vídeo em plataforma nenhuma, tá? Eu não sei se ela foi tentar repostar os vídeos antigos. Monetização. No início. Se você quiser, tipo, no YouTube também, não pode. Leia como funciona o processo de monetização, leia termos, porque senão você, no final das contas, além de você não ganhar aqueles que estavam no início do vídeo, você ainda perde os que estão valendo. É tipo isso. Mas, enfim, em resumo, essa situação da Risa... Já vamos. Em resumo, essa situação da Risa, eu vejo que ela tem 2 problemas muito graves ali. É um not self ou do ego ou da identidade, ou do Ajna, né? Então, você vê que é aquela coisa do procurar amor, eu estou pronta, eu estou, né, eu quero alguém assim, essa coisa da direção. O Ajna, eu não quero parecer estúpida, né? Eu não quero parecer burra de terminar uma relação, então, já que eu tô aqui, tipo, pensa, a família dela inteira achava que esse cara era maravilhoso, que esse cara era incrível. Ela falar que ela terminou com um cara que ela descobriu que não era isso tudo, e que ela foi burra de ter se envolvido tão a fundo com um cara desse, isso seria muito ruim pra ela admitir um negócio desse, né? Ela falou, I don't wanna look stupid. Então, not self provavelmente do Ajna. E pular na onda, que é a coisa mais certa de todas as especulações que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que a principal é não pule na onda. Vai acontecer situações na sua vida, como lockdown, que são assim, difíceis e que tá fora da sua alçada. E aí você vai achar, por causa delas, que você não vai poder esperar. E entenda, a sua autoridade é a coisa que você mais pode confiar que existe. Mais do que o governo, mais do que os seus pais, mais do que qualquer outra pessoa que apareça como um herói da sua vida. A pessoa que vai te salvar é você mesmo das piores situações. Veja bem o que aconteceu com ela. Ela achou que ela não podia esperar, que ela tinha que tomar aquela decisão porque o lockdown estava feito e ela não queria ficar sozinha e ela se deu muito mal. E ela fala o tempo inteiro, se eu pudesse voltar atrás, eu nunca teria mudado. Eu nunca teria aceitado esse cara na minha casa. E aí isso assim é o clássico do isso estava fora da minha alçada, foi algo externo maior do que eu não podia coisar. Repense. Se tem uma coisa e ela fala, se eu conseguir ajudar uma pessoa com isso, com essa história, eu já vou me sentir satisfeita. Então, já que ela fez esse sacrifício de se expor tanto, já tô indo. Aproveitem isso e parem de duvidar de vocês mesmos. O que eu quero trazer, assim, é porque essa história da Risa, ela pode jogar a gente numa segunda pira mental muito grande, que é a pira mental de, então agora, pra eu ter um relacionamento com alguém, eu preciso investigar a vida dessa pessoa toda, e só quando eu tiver certeza, provas, fatos, informações e coisas é que eu vou poder entrar num relacionamento. Então, pode acontecer o contrário, de você, às vezes, não ouvir sua autoridade porque você quer ter toda essa fundamentação. E o que a gente quer trazer aqui como disclaimer é o seguinte, isso vai depender muito da tua autoridade. Dependendo da sua autoridade, se você seguir a sua autoridade, ela vai conseguir saber isso de forma instantânea, se for uma autoridade esplênica, se for uma autoridade sacral. Ou, se for uma autoridade emocional, você precisa de ter mais tempo para processar. Agora, não é a solução para essa situação virar, entender o FBI e fazer um Foi excelente você ter falado isso, porque tem 2 trends rolando, em várias trends, na verdade, rolando por conta dessa série aí do Who the fuck did I marry? É tipo, que merda é essa? De que merda é esse cara que eu casei, né? É meio que essa tradução, mais ou menos, aí da série que ela postou.
Uma é da galera assistindo loucamente e a outra das mulheres duvidando de absolutamente tudo que os maridos fizeram, até se os filhos que ele acha que é dela são dela mesmo, sendo que o negócio saiu dela, entendeu? Então, obviamente, é uma zoação, mas é uma pira que, entenda que isso é uma pira da mente. É a mente que começa a entrar em pira. Se você ainda tem um esplênico pra completar a situação, ele junta ali, ó. E aí, no final das contas, até o Not Self vai fazer a sua definição se virar contra você. Não deixem isso acontecer. Quem tem autoridade esplênica, quem tem autoridade sacral, é imediato. Você sabe ou não sabe. É tipo o essencialista que não tá aqui. Se não é um sim verdadeiro, então é um não. A questão, assim, que é importante, essas autoridades que elas são saudável no agora, elas são sempre acessadas, né? Então, por exemplo, se a gente tá falando de uma pessoa puramente esplênica, você pode ter essa pessoa saudável, essa pessoa saudável, essa pessoa saudável, não é mais. E aí você não sabe por que não é mais, mas ela não é mais, ela deixa de ser imediatamente. Saudável pra você, entendeu? Exatamente. É saudável pra você tomar essa decisão. E aí, vai ferir a sua integridade. Às vezes o seu esplênico tá dizendo não pra uma coisa de forma repetitiva, até que chega um determinado momento que a coisa vira e aí aquilo passa a ser saudável pra você porque outra situação apareceu. Então, Sacral também é assim, tá? Sacral também é assim. O sacral, inclusive, ele precisa de informação. Só que o que acontece? O que eu percebo muito na minha autoridade sacral, das duas, uma. Ou eu fico em tela azul, ou eu digo não pra uma coisa que não tá claro pra mim. Às vezes eu disse sim depois pra uma coisa que eu disse não antes, porque não foi igual a Fernanda ontem, ela me mostrou um vestido pra eu usar, que eu às vezes falo isso, Fernanda, escolha uma roupa, porque eu não consigo pensar sozinha numa roupa pra coisar. Então eu preciso alguém precisa mostrar roupas pra mim, eu falo, tipo isso. Guia de roupas. Até temos, né? Temos. Aí ela me mostrou um vestido, minha autoridade na hora falou, Só que ela falou, não, mas aí você... Aí eu lembrei, eu falei, não, talvez se eu usar aquele outro negócio por cima. Ela, claro, precisa de um styling aqui. Eu falei, então me mostra as opções de styling, fia. Porque se você me mostra esse vestido puro aí, a minha autoridade vai dizer, não quero. Então é isso, ela vai dizer sim ou não para aquilo que tá na frente. Se na frente não tem as informações corretas ou tá faltando alguma coisa, na maioria das vezes vai dizer não. Ou então vai ficar tela branca, não sabe tomar decisão e não se mexe, não sabe, é mudo. Enfim, mas o fato entendam que essa situação só aconteceu por conta de Not Self e por conta dela não ter respeitado a autoridade dela. Então, que sirva de lição para todos que estão assistindo a gente. Pode ter um Covid, pode cair um cometa do céu, entendeu? Quem manda nesse rolê sempre é a sua autoridade. Respeite a sua autoridade. Tá? Esse foi o MoçaCast de hoje. Por favor, dá um like no vídeo se vocês gostaram. Se inscreve no canal. Todo mundo aí que tá no chat, obrigada pela presença de vocês. Tá? Se inscreve no canal para que a nossa mensagem chegue para mais pessoas, para que mais pessoas parem de encher o saco de vocês e não respeitar você e a sua autoridade, aquilo que você tem feito, que você sabe que é melhor para você. Então, que outras pessoas saibam o que é design humano. Te vejo no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Tchau. Eba, até o próximo domingo, galera.